Boa noite, estamos ao vivo hoje com mais uma live Cleverson Vale e queremos convidar você a clicar aí neste avião, nesse asa delta, convidar os seus amigos para participar conosco aqui desta entrevista, hoje com o pastor batista, historiador Marcelo Santos, ele que além de professor, também é escritor. Vale a pena conferir a entrevista. Ele é cientista da religião e você está convidado a estar conosco hoje nesta live, nesta entrevista. Faça como eu, clique aqui no aviãozinho, vai convidando seus amigos para estar conosco nesta noite, ok? Estamos aguardando aí o nosso convidado chegar. Pastor Marcos Jesus, um abraço. Pastor Nelson, Nelson Francisco Ferreira Júnior, um abraço. Vamos convidando pessoas aí para a live de hoje, que contará com a presença do pastor Marcelo dos Santos Oliveira, ou Marcelo Santos, como ele é conhecido, né? Professor do Haggai também. Estamos aguardando a chegada dele para dar início assim à nossa live desta noite. Muito obrigado aí a sua presença, vocês que estão conosco aqui. O pastor Marcos Jesus acompanhando do Vale do Ribeira. Muito bem. Abraço, Nelson, tudo bem? Nelson, me situa aí a localização. Nelson Francisco Ferreira Júnior. Nelson Júnior. Tiffany Vale, minha filha também está acompanhando, olha aí. Muito bem. Estamos aguardando o nosso convidado desta noite, pastor Marcelo Santos, para iniciarmos este bate-papo, né? A respeito da história dos batistas, falar um pouquinho também a respeito do ensino teológico, do DNA. Da Bahia, Nelson, da Bahia, Santa Maria da Vitória, muito bem. Seja bem-vindo aqui no canal, no Instagram, aliás, Cleverson Vale. Daqui a pouquinho estaremos conversando com o pastor Marcelo Santos a respeito da história dos batistas, do DNA São Paulo, dos livros, né, que o pastor Marcelo também escreveu. Muito bem, já voltamos à reconexão aqui, aguardando o pastor Marcelo. Daqui a pouquinho estará conosco. Convide aí os seus amigos para participar conosco, né, da live Cleverson Vale. Daqui a pouquinho o nosso convidado vai estar chegando e você pode participar ao vivo aí, convidando amigos para entrar na live Cleverson Vale, tá bom? Faça como eu, clica aí no asa delta, clica aí no aviãozinho, convide seus amigos para participar da live. Opa, nosso convidado já chegou. Deixa eu ver aqui. Meu irmão, boa noite, Clériston. Opa, pastor Marcelo Santos, tudo bem? Boa noite. Boa noite, pastor Cleverson, boa noite, obrigado, é um privilégio, uma alegria estar com vocês aqui nesse espaço tão especial, obrigado pelo convite, pela honra, viu? A honra é minha receber aqui o pastor Marcelo,
historiador batista, cientista da religião, pastor da Igreja Batista da Graça, professor da Teológica por muitos anos e também foi meu professor no Haggai. Saudade daquela aula, quando o senhor distribuiu aquele espelho, né? Lembra? O espelhinho. Isso E levou todo mundo a lágrimas, todo mundo a lágrimas. Que bênção. Pastor, uma referência para mim, pastor Marcelo. Uma bênção tê-lo aqui no nosso Instagram, hoje na nossa live. Muito obrigado por ter aceitado o convite. O privilégio é meu, viu? Eu que agradeço o convite, é uma honra mesmo. Agradeço pela paciência, né? A gente está tentando já há algum tempo encaixar essa data aí, mas é um privilégio, estou aqui para servir. Eu que agradeço e parabenizo aí pelas lives que o irmão tem feito. Tem sido bênção também, viu? Deus abençoe. Amém. Quero agradecer a todos que já estão conosco e aqueles que depois vão assistir a gravação. Muito obrigado a todos pela participação. Como eu disse, pastor Marcelo dos Santos Oliveira, ele é pastor batista, casado com Cláudia, tem 2 filhos, Tainá e Lucas, é historiador, é escritor, é cientista da religião, é pastor, graduado em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e licenciado em História pela FAI São Paulo, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo e pós-graduado em Ministério e Liderança pela Faculdade Teológica Sul-Americana. Pastor Marcelo atuou na Faculdade Teológica Batista de São Paulo durante 15 anos e há 26 anos exerce o ministério pastoral, sendo 16 deles à frente da Igreja Batista da Graça. Ele é docente nacional do Instituto Haggai, nas áreas de integridade, foi essa aula que eu chorei, aula de integridade, e também prestação de contas e criatividade no evangelismo. E é coordenador do DNA São Paulo, capital, DNA Desafiar, Nutrir e Apoiar, ligado à Igreja Batista Central de BH, e é docente do Perspectivas do Movimento Cristão Mundial, produtor e apresentador do programa História da Igreja da Rádio Transmundial, e escritor, professor nas áreas de História do Cristianismo, Crescimento de Igreja, Novo Testamento, Pregação Expositiva. Pastor Marcelo não para, é uma máquina, né? Tem muita atividade aqui, integridade, mentoria, liderança em diversas instituições do ensino teológico. E autor dos livros Marcas de um Cristianismo Autêntico, O Marco Inicial Batista, e coautor do Manual da História da Igreja e do Pensamento Cristão, e de Batistas, Cisões e Vocação para a Intolerância. Pastor, privilégio ouvi-lo nessa noite. Fale um pouquinho onde o pastor nasceu e como foi a sua conversão. Aconteceu logo quando criança ou depois como jovem? Como que foi? Bom, pastor Cleverson, eu sou carioca, né, de origem, carioca, né, nasci ali na cidade do Rio de Janeiro, mas fui criado praticamente a minha infância na Baixada Fluminense, em São João de Meriti, aos 10 anos de idade, então, 9, 10 anos de idade, eu tomei a minha decisão por Jesus, na primeira igreja batista de São João de Meriti, quando era pastor ali, meu saudoso tio, pastor Walter Santos, e tomei, então, 9, 10 anos de idade, a minha decisão por Jesus. Com cerca de 11 anos eu me batizei na Igreja Batista Jardim Santa Rosa, ali na Baixada Fluminense também, e com 12 anos de idade, eu, minha mãe e meu irmão, nos mudamos para Niterói, que foi onde eu construí a minha caminhada, foi onde eu construí a minha formação na igreja, vamos dizer assim, ministerial. Né? Fui líder de adolescência, tornei membro da primeira Igreja Batista de Niterói, líder de juventude, ali no Ministério do Pastor Nilson Amaral Fanini. Ali eu recebi a minha chamada para o Ministério Pastoral, né? Enquanto eu era membro ali, no retiro vocacional aqui em São Paulo, no retiro vocacional que até hoje ainda acontece no Seminário Palavra da Vida. Eu tive a confirmação desse chamado pastoral e então fiz o meu curso de teologia no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, em 1991, me formei em 1994, e esse período meu de formação eu fui membro da Igreja Batista do Fonseca, né, com aquele que até hoje é o meu pastor, que é o pastor Dinei Renelotto, né, que me adotou, me acolheu ali, e toda a minha formação ministerial e pastoral
aconteceu acadêmica no Seminário do Sul, mas não Lota, que até hoje é o meu pastor, né? Até hoje é o pastor da minha família, né? Enfim, muito conhecido de muitos irmãos, foi missionário em Portugal, no Canadá. Então, essa é, vamos dizer assim, a minha história, né? De formação até a minha consagração ao ministério, que aconteceu em 1996. 1994. Pastor Diné René Lota é irmão do Gel e também do Rubem Lota, né? Nosso amigo aqui de São Paulo. Isso, né? Exatamente, ele mesmo. A família muito, o Gel muito foi abençoada. ministro muitos anos da PIB da Penha, né? O irmão dele, né? O Gel Lota. Então ele foi seu pastor lá na Fonseca, o Diné. Isso, ele foi meu pastor, é quase que até hoje um pai para mim espiritual, e um pai, eu desde os 10 anos de idade, 11 anos não tive um pai presente, então algumas pessoas cumpriram, né, acabaram assumindo esse papel. O pastor Diné, nesse período, ele me adotou mais do que um pastor, ele se tornou um pai mesmo, um pai espiritual e um pai do coração, a esposa dele, a Leila, é uma família que eu tenho um carinho muito grande, os filhos, o Diné, o Dininho, né, que eu chamo carinhosamente até de Dininho, pastor Diné hoje, Delgado, que é missionário em Portugal, e a Leilane, né? Então é uma família que eu tenho muito carinho no meu coração, nesse tempo em Niterói, e dali então eu comecei meu ministério no Espírito Santo, em Cachoeira de Itapemirim, foi o meu primeiro ministério. O senhor chegou a ser embaixador do rei, não? Fui embaixador do rei, em São João de Meriti ainda, na primeira igreja batista São João de Meriti. Se eu não me engano, eu fui até Cavaleiro, se eu não me engano, eu consegui a minha graduação até Cavaleiro. Quando eu fui para Niterói também, fui embaixador do rei. Até a minha adolescência fiz parte dos embaixadores do rei, sim. Aprendi muita Bíblia ali, muito debate bíblico. Eu fui criado na PIB de Mariporã e a nossa embaixada tinha o nome do seu pastor, Nilson do Amaral Fanini. Pastor Uau. Nilson do Amaral Fanini. E você conviveu quanto tempo com o Fanini ali? Foram quase 10 anos. Eu cheguei lá em 1980, eu devia ter 88, mais ou menos, isso. Não, 78. Cerca de 10, 12 anos, mais ou menos, de 10 a 12 anos. Uhum. Eu cresci ali e saí dali para o seminário. Em 1991, eu estava com 23 anos. O seu primeiro ministério foi no Rio? Não, eu fui consagrado na Igreja Batista do Fonseca, em Niterói, mas o meu primeiro ministério, eu fiquei como membro da igreja, né, e nesse processo de formação, eu me tornei o primeiro vice-presidente da igreja, fui eleito, né, e, enfim, esse processo que Deus faz aí de formação, mas eu não era pastor da igreja, fui consagrado ao ministério, eu sou um membro da igreja que ajudava e trabalhava com a Juventude Batista do Estado do Rio de Janeiro. E o meu primeiro ministério foi em Cachoeira de Itapemirim, na Igreja Batista Monte Sião, a 4ª Igreja Batista de Cachoeira de Itapemirim, ali no Espírito Santo. Fiquei ali cerca de 4 anos. Uhum. E de lá já veio para São Paulo? Isso, eu fiquei 4 anos lá como pastor da igreja. Fui para lá em 1995, 12 de agosto de 1995. Fiquei até março de 1999. Então, em março de 1999, eu vim para São Paulo fazer parte da equipe pastoral da Igreja Batista de Perdizes para trabalhar no primeiro momento com juventude e pequenos grupos. Participou um tempo em Perdizes. Era o Molochenko, o pastor, não? Ou não, pastor João Marcos. Pastor João Marcos. Eu tinha trabalhado com o pastor João Marcos na Juventude Batista do Estado do Rio de Janeiro, na Juberge, quando eu era seminarista. Né? Uhum. Então eu trabalhei praticamente o meu período todo de seminário. Eu estudava pela manhã e à tarde eu trabalhava, era secretário ali, assistente da Juventude Batista do Estado do Rio de Janeiro. Então convivi esse tempo com o pastor João Marcos, eu fui para o Espírito Santo, ele continuou, tempos depois ele veio para São Paulo ser pastor aqui, e em 99 eu acabei recebendo um convite para vir trabalhar com ele e com a igreja aqui, em 99. E já está há 16 anos na Igreja Batista da Graça. Completou 17 esse mês, dia 2 de outubro, aliás, mês passado, 17. De novembro, né? Uhum. 2 de outubro, completaram 17 anos que nós estamos aqui, pela graça de Deus. O tempo voa, né? E pastor, além de pastor, o senhor também é escritor. Quantos livros já escreveu e qual é o mais recente? Fale um pouquinho sobre ele. Pastor Cleverson, foram, na verdade, assim, eu escrevi vários, não vários livros, né, alguns livros, fora artigos em outros livros, mas assim, os que são de minha autoria, parceria, foram 4 livros, né? 4 livros. O Marco Inicial Batista, que é o primeiro deles, que é esse texto aqui, que fala do início do trabalho batista no Brasil.
Esse texto que eu fiz em parceria com um amigo querido, pastor Jorge Pinheiro, que foi pastor comigo ali em Perdizes, nós escrevemos o Manual da História da Igreja e do Pensamento Cristão. Nós trabalhamos aí desde o período interbíblico até a Igreja Brasileira no século XXI. Então eu escrevo a parte histórica e o professor Jorge escreve a parte de teologia. Tem um outro que eu não tenho aqui, porque ele está esgotado, está aí para sair a qualquer momento, que é o Batistas, Controvérsias e Vocação para a Intolerância, uma coletânea de vários autores sobre os batistas, questões polêmicas dos batistas. E esse aqui, que é o Marcas de um Cristianismo Autêntico, que é o mais recente, que fala sobre a vida cristã, o que identifica o cristianismo, o verdadeiro cristão, né? Quais são as marcas de verdadeiro cristão. Então, esses dois, o Marcas do Cristianismo e o Marco Inicial Batista, são os dois, vamos dizer assim, que são os meus xodós, vamos dizer assim. Mas tem outros textos, agora há pouco tempo foi publicado um e-book chamado Oásis do Deserto, né, sobre a questão dos batistas, né? Então eu tive o privilégio de escrever lá junto com o pastor Carlos Novaes, pastor Sérgio Duzlek. Teve um outro texto, Quando a Teologia Faz Diferença, que foi publicado pela Faculdade Teológica. Eu tenho um artigo lá também. Então tem outros capítulos em outros livros, mas esses 4 são aí textos que, pela graça de Deus, eu consegui publicar. E tem coisa nova chegando aí pela RTM, se Deus quiser, até o começo do ano que vem. O mais recente, então, é esse sobre vida cristã. Isso, Marcas do Cristianismo Autêntico, né? O que identifica o cristão nos dias de hoje, né? Uhum. Então, o principal dele é as características do cristão nos dias atuais, é isso? Isso, pastor Cleves. É porque hoje, assim, né, ser cristão é uma coisa que se tornou meio banalizada, né? As pessoas, todo mundo é meio cristão, né? Não se usa nem mais... Virou clichê, né, pastor? Virou clichê, eu sou evangélico, né? Isso, eu sou evangélico, é o gospel, né? Que tem um mercado gospel agora. Então, esse texto, na verdade, foi uma série de estudos que eu trabalhei com a nossa igreja aqui, alguns anos atrás, justamente quando nós estávamos nesse processo de transição, né, de uma visão que Deus estava nos dando, e uma das primeiras coisas que Deus colocou no meu coração foi trabalhar com a igreja o que identifica um cristão, biblicamente falando. Não a roupa que veste, não o hino que canta, mas algumas questões que a Bíblia mostra que são as características de um verdadeiro cristão. Então eu trabalho isso nesse texto, e aí, ao final de cada capítulo, tem um roteiro de estudos, enfim, é bastante interessante, bastante prático. Ele pode ser usado nos PGMs também, pequenos grupos, células. Isso, ele pode. No final de cada capítulo tem um roteiro com perguntas, com orientações para ser usado nas células, pequenos grupos, nos PGMs. É uma ferramenta que muitas igrejas têm utilizado nesse tempo. Que joia, que bom. Esse livro Marco Inicial Batista, ele foi lançado que ano? A primeira edição dele, pastor Cleveson, foi em 2000... Creio que 2001, foi uma edição própria, porque na verdade, 2003, foi quando eu terminei o meu mestrado. Na verdade, ele é a minha dissertação de mestrado, onde eu trabalhei essa questão do início do trabalho batista no Brasil, e àquela época ainda havia uma discussão muito grande, né? Salvador ainda era o início do trabalho batista no Brasil, essa data que era comemorada, havia uma polêmica de muitos anos. Então eu fui pesquisar sobre isso no meu mestrado. O trabalho ficou bastante interessante. Eu resolvi publicar por conta própria uma primeira edição. Alguns alunos meus antigos têm essa edição. E depois de algum tempo, quando se tomou a decisão, né, se entendeu que Santa Bárbara, em São Paulo, era o marco do início do trabalho batista no Brasil, a própria editora Batista, né, a editora Convicção, que é a editora oficial da Convenção Batista Brasileira, em 2011, né, comprou os direitos e publicou. Nós estamos lá desde 2011, fazem 10 anos, né, que foi publicada essa edição que aqui está. Tem uma outra, eu tenho até ali na biblioteca, mas que foram 400, 500 exemplares, que eu mesmo, porque na época, com a polêmica, nenhuma editora quis publicar, né, não queriam se meter nessa briga, então eu mesmo banquei, investi, e nós publicamos, se eu não me falha a memória, com a ajuda do professor Jorge, foram 500 exemplares. E aí, em 2011, eu mesmo vendia nas aulas, na faculdade. Em 2011, a editora Convicção, então, adquiriu os direitos, nós fizemos uma parceria, e é um texto que até hoje está aí disponível, inclusive na APA, né, que é a editora que eu coordeno aí, tem disponível lá todos esses textos e vários outros aí para quem quiser conhecer.
havia um forte defensor do 15 de outubro de 1882, que era o Reis Pereira, né? Reis Pereira, ele não abria mão dessa data. E depois surgiu aí o marco inicial que você defende, é 10 de setembro de 1871, é isso? Exato. Essa data que até hoje é a correta. Isso. Como que ficou? 15 de outubro ficou sendo a data de quê? Que eu não me recordo, parece que numa Assembleia da Convenção decidiram ficar com as duas. E 15 de outubro seria o quê? Que eu não me recordo o que foi votado na época. O que foi aceito? Na época, na verdade, 15 de outubro não ficou como... Não teve, o que se decidiu é que o marco do início do trabalho, né, quando inclusive nós comemoramos agora aqui em São Paulo 150 anos do trabalho batista no Brasil, é 10 de setembro de 1871. Agora, o que se tratou na decisão lá é que Salvador teria uma importância na expansão do trabalho batista no Brasil. Né? Então, na verdade, a Igreja Batista em Salvador, ela é a terceira igreja batista organizada no Brasil e tem um papel importante porque é a partir dela que acontece a expansão do trabalho, né, dos batistas. Entre os brasileiros, né? Isso, entre os brasileiros, porque Santa Bárbara já tinha um trabalho entre brasileiros, né? Já havia um trabalho de evangelização, né? No texto eu trabalho isso, mas era muito localizado, até porque os fundadores dessa igreja não eram missionários, eram imigrantes que vieram a se estabelecer no Brasil, né? E trouxeram a sua fé. Então organizaram uma igreja, evangelizavam inclusive brasileiros, tinham esse interesse, mas não eram missionários, vamos dizer assim, né? E eles pedem, inclusive, a Igreja Batista de Santa Bárbara, que solicita ajuda de missões estrangeiras dos Estados Unidos, que envie missionários para o Brasil. A gente já tinha tido uma tentativa anterior com Thomas Jefferson Bowen, que ficou cerca de 8 meses aqui no início do século XIX, ficou cerca de 8 meses no Brasil, mas voltou para os Estados Unidos, a filha dele adoeceu, teve uma série de dificuldades, né? E aí então esses imigrantes vêm, e eles então organizam a primeira igreja batista em solo brasileiro no Brasil, que é Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Oeste. Dela é organizada uma segunda igreja, uma localidade chamada Estação, que é a Igreja Batista da Estação, e eles pedem esses missionários, e eles, com essa solicitação, vêm para o Brasil aí então, a pedido dessa igreja, que já é reconhecida inclusive pela Junta de Richmond, que é a Junta de Missões norte-americanas. Essa igreja de Santa Bárbara já é reconhecida como uma missão no Brasil. Eles pedem missionários, então aí que vem William Bagley, Zacarias Taylor, suas esposas, e eles vêm para onde? Para Santa Bárbara do Oeste. Eles se tornam membros da Igreja Batista de Santa Bárbara do Oeste para aprender a língua, se aculturar. E aí, algum tempo depois, em 1882, esses dois casais, junto com Antônio Teixeira de Albuquerque, que era membro dessa igreja, o primeiro pastor batista brasileiro, eles se mudam para Salvador, que era aí o grande centro do Brasil naquela época, econômico, político, enfim, comercial, e organizam então a primeira Igreja Batista de Salvador, com cartas de transferência da Igreja Batista de Santa Bárbara. Esse Antônio Teixeira de Albuquerque é o ex-padre, né? Isso, ex-padre, que é também o primeiro pastor batista brasileiro. Primeiro pastor batista brasileiro. É o primeiro pastor batista brasileiro. História linda, né, pastor Marcelo? Uma história linda, nossa origem, né? Muito rica. Os nossos pioneiros têm um papel muito, muito importante, né? Num tempo muito difícil, né? Onde a pregação do Evangelho não tinha essa nem facilidade, muito menos liberdade que nós temos para pregar o Evangelho hoje. É verdade. Eu fui ovelha do saudoso pastor Silas da Silva Melo. Não sei se o pastor chegou a conhecer. Foi pastor lá da Betel, lá em Santana. E ele foi pastor no Nordeste, e lá ele era perseguido na época que ele começou o ministério. Pedradas, enfim, era perseguição forte mesmo contra o avanço da obra batista no Brasil no início, né? Sim. E graças a Deus, hoje nós temos plena liberdade para pregar, enfim, são outros tempos, tempos. Como que o pastor chegou à docência no Haggai? Fale pelo menos 2 experiências que te marcaram no Instituto Haggai. Bom, o Instituto Haggai do Brasil, ele é um instituto internacional, né? Tem a sua sede em Maui, no Havaí, fundada pelo Dr. John Haggai, que tem como objetivo, né, treinar líderes cristãos, né, para evangelizarem o seu próprio povo, né, e treinar outras pessoas para fazer o mesmo. Então a ideia é trabalhar com líderes cristãos das mais diversas áreas,
trazê-los para um seminário, né? E aí o seminário nacional aqui no Brasil de cerca de uma semana, internacional em Maui, agora só em Maui e no Havaí, antes também tinha em Singapura, de 15 dias ou 30 dias, um seminário de imersão, capacitar esses líderes e mandá-los de volta para a sua cidade, para os seus trabalhos, empresas, escolas, para que eles evangelizem. Nesse processo, quando você faz o seminário nacional, e eu tive o privilégio de fazer, eu fiz o nacional em 2005, há um convite para que você faça o curso de docência do Hagai, né? Eles têm critérios, o estudo Hagai tem alguns critérios, então convido alguns desses alunos para fazerem um curso, na época, hoje já não é mais assim, mas na época era um curso de uma semana de imersão para formação de docente. Então, eu recebi esse convite, fiz esse treinamento em 2010, eu fiz esse treinamento ali em Água de Lindóia, e quando nós terminamos esse treinamento, né, assim, você tem a formatura e etc., e aí você pode ser ou não convidado para ser docente do Instituto Hagai. Fica a critério lá da coordenação, do secretário-geral, enfim, do secretário executivo da equipe. Então eu me formei, eu fiz esse curso, se a minha memória não me traindo, em outubro de 2010, e em janeiro de 2011, eu recebi o convite, então, para dar aula na primeira turma, né, ter a minha primeira experiência como docente do Instituto Hagai. Então, o meu relacionamento com o Hagai é um relacionamento muito, muito especial, porque abençoou a minha vida. Eu estava chegando aqui na Igreja Batista da Graça, na IBG, eu tomei posse aqui em 2 de outubro de 2004, e no ano seguinte, 2005, então, eu fiz o Seminário Nacional do Instituto Hagai, de liderança, né? E uma coisa interessante desse seminário, pastor Cleves, bom, você não sabe que não fez, é que nessa semana os alunos têm como objetivo maior sair dali com um projeto de evangelismo, né? com algo escrito, pelo menos esboçado, encaminhado. A nossa ideia é ajudar esses líderes a montarem um projeto de evangelismo. E à época eu tinha algumas ideias com relação ao ministério aqui da igreja, da visão que Deus tinha me dado. Então essa semana no Hagai me ajudou a organizar muitas das ideias que eu tinha, né, para que eu pudesse implementá-las aqui. Então eu me apaixonei pela visão, pelo ministério do Hagai. Em 2010, quando eu recebi esse convite, eu entrei, eu gosto, eu sou mestre, assim, eu gosto do ensino, né? E me envolvi com o Hagai e estou lá desde então, fazem 11 anos, pela graça de Deus. Duas experiências marcantes, assim, o Hagai, ele tem, nós chamamos de jornadas Hagai, que na verdade são projetos missionários. Nós temos os treinamentos nacionais, que acontecem hoje ali, na sede do Instituto Hagai, na cidade de Campinas, aqui em São Paulo, no centro de treinamento, que tem um centro altamente qualificado. Agora, inclusive, recentemente, nós inauguramos, né, um hotel ali, que é praticamente um hotel, estrutura de acomodação, no mesmo nível de hotel, e acontece ali ou em outros estados, né, hoje menos, mas ainda acontece em hotéis, dependendo aí da região, para tentar facilitar. Mais uma vez por ano, agora até mais, 2, 3 vezes antes da pandemia, nós nos mobilizamos, alguns docentes são convidados, nós levantamos recursos, buscamos ofertas e vamos dar esse mesmo treinamento para líderes no interior do Brasil, líderes muito carentes, que têm pouco acesso a essa formação. Então eu, pela graça de Deus, já participei de várias dessas jornadas e eu posso dizer que no Hagai são as experiências que mais me impactam, né? 3 delas foram muito fortes, né? Lá em Barreiras e no Rancho da Lua, no Piauí, na cidade de Demerval Lobão. E a última que eu participei foi no extremo do Brasil, né? Tá me fugindo o nome aqui agora da cidade, mas foi uma experiência que nós tivemos, eu e alguns outros docentes, o reitor, o pró-reitor do Seminário Palavra da Vida estava com a gente, que é docente, amigos queridos, né, o pastor Marcelo Cavalcante. Uma turma foi de avião porque é difícil acesso. Depois da floresta amazônica, quase na divisa, na fronteira, uma região extremamente difícil. Os ribeirinhos vinham de barco, alguns deles viajavam 2, 3 dias de barco para chegar na cidade onde nós iríamos ministrar esse curso. O curso é subsidiado, nós levantamos recursos para passagem, para nossa viagem, né, e o curso sai praticamente a custo zero, 10, 20 reais, para que eles possam fazer, porque eles não têm recurso. E nós fomos até Rondônia, de lá pegamos no caso, alguns foram num avião pequeno, até para baixar os custos, nós, uma experiência marcante. Viajamos por dentro da floresta amazônica, quase 8 horas de carro, eu e 2 colegas,
para chegar nesse lugar. E foi uma experiência marcante, porque você vê a sede, né, vê o interesse, você vê o desejo que esses líderes têm de aprender. Então, são experiências impactantes e que nos fazem valorizar o que a gente tem aqui, né? Às vezes a gente reclama, às vezes a gente, né, acha difícil, e quando a gente chega numa realidade como essa, onde há recursos, tão poucos recursos, né, e a turma está ali pregando o evangelho, a turma está fazendo com alegria. Então, eu acho que foram experiências assim, muito, muito marcantes mesmo, muito, muito especiais, que marcaram a minha vida. O professor Helder Cardim, que eu em toda palavra da vida, viveu com essa experiência, foram dias assim, muito marcantes, talvez a mais marcante que nós tenhamos, que eu particularmente tenha vivido ali com o Haggai. O conteúdo dessa jornada é o seminário local, né? É os quatro módulos do seminário local, não é isso? Os 4 módulos do seminário local, porque o seminário nacional ele é feito para, a gente chama de liderança avançada, ele é muito mais denso, muito mais pesado. Então nós temos, foi muito bom, bem lembrado, nós temos os seminários locais que acontecem nas igrejas locais, as igrejas podem entrar em contato com o Haggai e convidar, né, uma parceria para esses seminários acontecem. São 4 módulos. Seminários de um sábado, ou se a igreja quiser fazer no final de semana, tem vários formatos, pode fazer os 4 de sexta a domingo, enfim. Então, quando nós vamos a essas regiões, nós pegamos os 4 módulos e fazemos durante 4 dias, né, para ter uma tranquilidade, geralmente numa chácara, num colégio, numa igreja, enfim, para que possa acomodar a turma. E esses 4 módulos na área de liderança, de evangelismo, de família, nós trabalhamos essas questões. Legal. No ano que eu fiz o seminário nacional, que você foi um dos docentes, foi em 2014. Em 2015 eu fiz o WD, né, docência, Sim. E me tornei docente local. Então, o seminário local, quando a igreja pede, leva um mês, né, um sábado, aliás, 4 meses, um sábado por mês. Isso. E são 4 encontros durante 4 meses, e nessa jornada tudo junto. Então, é um sábado o dia todo. Imagina, puxado, né? É puxado. Geralmente, quando a gente está na jornada, a gente tem uma, vamos dizer assim, já uma estratégia, né? E é meio que compulsório. Enquanto um está dando aula, quem é professor vai ser o monitor, e o outro vai dormir, vai descansar, porque é revés, e quem deu aula vai descansar, e o que era monitor da aula, e o outro vai ser... Porque a equipe tem que ser enxuta, né? Por conta dos cursos, Sim. né? Porque geralmente são viagens longas, então nós vamos, e aí eu faço o papel de professor, às vezes de monitor, às vezes de quem vai montar com logística, enfim, o que tiver para fazer de carregar caixa. É uma experiência abençoadora mesmo, desafiadora. E o número de participantes, geralmente, quantos participam, pastor Marcelo, nessas jornadas? Depende muito do projeto, viu, pastor Cleverson? Nós já tivemos jornadas com 70, com 80, algumas até com mais de 100 líderes. Legal. No interior da Bahia, me foge, eu estive no Macapá, nós tivemos lá também. Essa do Macapá teve muita gente, foi a Igreja Assembleia de Deus que organizou, no Macapá, se não me engano, no Macapá. E eles trouxeram, mobilizaram os líderes dos lugares mais distantes ali daquela região para ficarem no final de semana. A igreja os recebeu, né, e outros que nós participamos, em Barreiras, por exemplo, eles dormiam em redes, né, porque não tinha espaço. Então botavam as redes, se acomodavam, enfim. Esse de Macapá foram mais de 100, com certeza. E aí a gente trabalha uma dinâmica diferente, né? Porque aqui em Campinas são 35, no máximo por turma. Sim. Mas o projeto missionário, aqueles que quiserem vir, a gente acolhe, a gente se vira nos 30 para poder dar o conteúdo, e é uma experiência, porque eles têm muita sede de aprender, muita sede. Eu estou tentando achar... E essa jornada é subsidiado, né, para eles? É subsidiado. Subsidiado. Geralmente o próprio Haggai, no congresso anual, que inclusive vai acontecer ano que vem, junho, já está marcado aí em breve, né? Ele foi adiado esses últimos 2 anos, mas em 2022 ele já está, se não houver nenhuma novidade, aí com pandemia, está confirmado. Eu, pela graça de Deus, eu pela habilidade de ser um dos preletores, né? Mas aí pastor Jeremias Pereira, pastor Ebenezer Bittencourt, pastor Helder Cardim, o Edson Vieira, enfim, vai ser lá em Águas de Lindóia. Então, nesse que é o maior evento do Haggai anual, há uma arrecadação de ofertas para esses projetos, e ao longo do ano o Haggai capta recursos, e nós que somos, né, nós somos aí convidados a participar, né, não são sempre os mesmos docentes,
nós também nos mobilizamos para levantar recursos para viabilizar. Porque são pessoas que não têm condição de dar R$50, por exemplo. Né? Para eles, alguns se vivem com R$300 por mês. Então, nós subsidiamos para pagar uma coisa simbólica, R$10, R$20, alguns deles nem isso têm condição de arcar, e o Haggai subsidia, investe isso para a formação desses líderes. Muito bem. Pastor, vamos mudar de assunto agora, falar mais da sua igreja local, a Igreja Batista da Graça, né? Que há algum tempo atrás passou aí pela transição, e gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão dessa transição, e hoje o senhor é o líder do DNA Capital. O que é o DNA e como que aconteceu a transição aí na Igreja Batista da Graça? Conte um pouquinho. Era uma igreja tradicional ou não era tão tradicional? Explica para nós. Bom, pastor Cleverson, o DNA, na verdade, ele é um projeto que é interessante, que é uma correlação, né, entre o DNA e o Haggai. Ele nasce dentro de um Seminário Nacional de Liderança Avançada do Haggai, o pastor Wagner Carvalho, que hoje é o Carvalho, que eu entrevistei aqui também. Ele conta essa história na nossa live, está gravado, quem tiver interesse também. É legal, vale a pena, porque é uma história muito bonita. Né? Ele é alguém que se converte ao Evangelho depois dos 40 anos de idade, né? E hoje é um dos pastores da igreja, um dos 40 pastores da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. E ele, então, no Seminário do Haggai, ele tinha essa visão de que aquilo que estava acontecendo na Igreja Batista Central de Belo Horizonte, que era esse crescimento, essa expansão através do Ministério de Células, né, com a ênfase no evangelismo, que isso pudesse ser compartilhado com outras igrejas, né, que não tinham os mesmos recursos. Né. Eles já estão há mais de 20 anos nesse processo. A Igreja Batista Central de Belo Horizonte, uma igreja que saiu de 400 e poucas pessoas para hoje, incluindo todas as unidades, mais de 20 mil pessoas. Né? Então, uma igreja séria, bíblica, né? O pastor Paulo Mazzoni, um amigo querido, homem de Deus, pastor daquela igreja, e eles, então, nesse processo surgiu o DNA, que é uma sigla que significa desafiar, nutrir e apoiar. Né? O objetivo é, através de grupos de conexão, que é como nós chamamos agora, né? Pastores que têm o privilégio, como eu, de ir à central, conhecer e trazer para a sua igreja a visão que não é da central, eu quero deixar isso muito claro, né? Nós não falamos sobre células, nós falamos sobre evangelismo, sobre a visão que é ganhar pessoas com o evangelho de Jesus. A ferramenta é a célula, a estratégia é o pequeno grupo, célula, PGM, como quiser chamar, não faz a menor diferença, porque a base está na Bíblia, está no Novo Testamento, né? Lá em Atos 2, né, quando diz que a igreja se reunia no templo e nas casas, a gente chama da igreja de duas asas. Então, essa é uma estratégia bíblica que a Igreja Batista Central desenvolveu com muita excelência. Então foram criados grupos de conexão. Pastores como eu, por exemplo, que tem esse privilégio, eu conheci, por exemplo, através do pastor Ricardo Kapler, né? Eu já tinha ido lá, mas quem me influenciou muito foi o pastor Ricardo Kapler, da Igreja Batista Bethesda, em Piracicaba, que é uma igreja que nasceu no Visão Celular, na sua origem foi plantada, e hoje tem mais de 1.000 membros, quase 1.500 membros. Então, o DNA são esses grupos de conexão. Nós nos organizamos no Brasil e fora do Brasil, são grupos que têm o objetivo exatamente de desafiar, de nutrir e de apoiar pastores e igrejas que queiram aprender, que queiram entender, né, a visão celular, que nada mais não tem a ver com doutrina, tanto que nós temos, pastor Cleverson, pessoas da Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista, Quadrangular, Pentecostal, Independente, de todas as denominações, né, e caminhamos muito bem. Por quê? Porque nós não discutimos doutrina. Né? O nosso foco é evangelismo. O nosso foco é capacitar e levar as nossas igrejas a entender a visão de Deus para nós, que é fazer discípulos. A única coisa que Jesus mandou a igreja fazer foi fazer discípulos. Ele não mandou fazer evento, congresso, conferência, ele mandou fazer discípulos. Não pode fazer evento, congresso, conferência? Pode, desde que o objetivo seja fazer discípulos ou cuidar desses discípulos. Né? Então, a mudança, basicamente, é deixar de ser uma igreja de eventos para ser uma igreja de relacionamentos. Né? Relacionamento com Deus, prioritariamente, mas relacionamento não só com os de dentro, mas principalmente relacionamento com os de fora. Levar os cristãos a se tornarem influenciadores e pessoas que façam discípulos de Jesus. Então, o DNA é um projeto, é um movimento, eu diria assim,
liderado pela Igreja Batista Central de Belo Horizonte, que está espalhada pelo Brasil e fora do Brasil. Já está na Europa, está na América do Sul, está nos Estados Unidos, está chegando em África agora, já está na África. E o objetivo é esse, não há nenhuma aliança espiritual, não há nenhuma essa coisa de paternidade espiritual. O único vínculo é missionário, evangelístico, né? Um vínculo de cooperação, é coisa batista mesmo, é de cooperação voluntária, nada é cobrado, não é vendido material, né? Nós temos um princípio muito claro, né? Que aquilo que de graça nós recebemos, de graça nós damos. O irmão tem participado com a gente recentemente, né? Então, geralmente quando há cobrança de alguma coisa, é o custo, por exemplo, do livro que você vai utilizar, então é cobrado do livro, que é a ferramenta, enfim. Né? Então, nós estamos aí, fechamos hoje, tivemos o último encontro de mentoria, que nós estávamos lá hoje, né? Dia 10 aqui de outubro, que a gente está fazendo essa live. Então, foram 10 encontros, e o valor que foi cobrado para a inscrição, ele é muito mais simbólico, porque ele corresponde ao valor dos livros que nós recebemos como presente para participar dessa mentoria, até para valorizar, porque de graça as pessoas geralmente não valorizam muito. A gente tem essa experiência no DNA. A mentoria é o ano inteiro, né? O ano inteiro, é o valor irrisório. O ano inteiro. E além então, disso, a pessoa vai receber livros, né? Isso. E o DNA é isso. O DNA é essa parceria, essa conexão de dividir, né? Eu costumo brincar e dizer o seguinte, no DNA, eu falo aqui para também São Paulo, nosso objetivo é fazer com que os outros pastores e igrejas cometam erros novos, não cometam os erros que nós cometemos. Né? Então a ideia é ajudar, é dividir, compartilhar a experiência, material, conteúdo, né? Para fazer o que fizeram conosco. O que a Central fez conosco, nós queremos fazer com outros pastores e colegas e expandir o reino, contribuir para a expansão do reino. Dentro da segunda pergunta, né, quando eu cheguei aqui em 2004, já não era uma igreja, a IBG não era uma igreja já mais tão tradicional. Né? Eu sou o terceiro pastor da igreja, a igreja fez 60 anos agora, então ela tem 2 pastores ali nos primeiros 2 anos, muito rápidos, mais de longo prazo, o pastor Roberto Iancetes, o pastor Leto, foi praticamente quem plantou e consolidou a igreja. Ele ficou 32 anos na igreja, um pastor muito rígido, muito alto, muito tradicional, mas um homem de Deus, visionário, né? A propriedade, a área que nós temos hoje, enfim, muita coisa, graças à visão do pastor Roberto. Depois dele, o pastor Gilberto Furtado, ficou aqui por 10 anos e começou a fazer essa transição. Né? Ele começou a quebrar já alguns paradigmas, algumas mudanças, mas ainda era uma igreja, vamos dizer assim, um pouco engessada. Era uma igreja ainda voltada para eventos, uma igreja voltada para projetos, não para evangelismo e relacionamentos. Com a minha chegada em 2004, Deus tinha me dado essa visão já há algum tempo, né, de uma igreja voltada para os de fora. Eu costumo brincar, né, que a nossa igreja não é uma igreja para crente. O nosso culto não é para crente, o que nós fazemos não é para crente. É para Deus em primeiro lugar, mas no aspecto horizontal é para o não crente, é para aquele que não conhece o evangelho. Não significa que a gente não cuide, que a gente não pastoreie, não, pelo contrário. Mas a ideia é que nós cuidamos e pastoreamos para que as pessoas sejam maduras e façam outros discípulos de Jesus. Então, nesse processo, nós somos, como a gente usa, transicionando. Né? Eu fui trabalhando isso ao longo dos anos. Né? Primeiro, era uma igreja que tinha muitos problemas sérios em várias áreas, e à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai descobrindo, Deus vai mostrando. Mas depois dessa primeira fase, que levou cerca de 10 anos, né, de botar a casa em ordem, foi um trabalho muito difícil, nos últimos 7 anos, 10 anos? 10 anos. Foi 10 anos, né, assim, questões muito pesadas, de liderança, financeiras, de pecados, né? Então foram 10 anos e estruturando a igreja, a construção do espaço que nós temos hoje de celebração, botando a casa em ordem realmente. Eu diria que nos últimos 7 anos, 8 anos, eu comecei a implantar a visão, né? Nós estamos na nossa transição, fazendo essa transição aí para a visão que Deus tem me dado, que é a visão de alcançar pessoas através de grupos pequenos. E atualmente o pastor é o líder do DNA Capital. Pastores que estão acompanhando a nossa live, que mostram interesse, como que eles podem fazer parte, participar da conexão DNA Capital? Qual seria o requisito? O que o pastor precisa? Como que funciona? Ele precisa, pastor Cleves, é muito simples, querer aprender, querer conhecer. Nós não temos nenhum vínculo, não é um grupo fechado, é um grupo aberto. Nós temos reuniões a cada 2 meses, inclusive agora, né? Hoje é dia 10 de outubro, agora no próximo sábado,
Nós vamos ter mais um encontro aqui. Novembro. Novembro, desculpa, eu falei, o mês virou, eu tô aí, o ano está passando. Nós pensamos na data da história dos batistas, né? É verdade. Já estamos em novembro. É verdade, obrigado por me corrigir. Agora, novembro, então, nós estamos aqui em 10 de novembro, esse sábado nós temos a nossa reunião. É um encontro aberto, que geralmente nós trazemos pessoas para ministrar para nós, para termos uma espécie de acompanhamento, de mentoria. E o que o pastor precisa é querer participar, querer fazer parte. Nós temos dois grupos, né, com mais de 200 pastores e líderes no WhatsApp, que fazem parte desse grupo, né, de pastores que trocam experiências, que compartilham, que aprendem, né, que são ministrados. E o caminho talvez mais fácil seja a nossa página no Facebook, que é DNA Capital SP, né, facebook.com/DNA Capital SP. Lá ele tem todas as informações, ele consegue entrar em contato conosco, né, e entrar aí em contato comigo, inclusive, pelo Messenger, enfim, para a gente adicionar lá nos grupos de WhatsApp. Mas todos são muito bem-vindos, aqueles que querem, ele vem, se ele quiser ir embora, não gostar, né, a ideia é nós compartilharmos. E só pegando um gancho aqui daquilo que a gente estava conversando, pastor, ele me perguntou, eu acabei ficando pela metade. Eu acho que uma coisa importante no processo de transição, eu diria assim, uma lição para pastores que querem entender, e eu aprendi isso da pior maneira possível, fazendo errado. A primeira pessoa que precisa mudar, entender a visão de Deus e quebrar paradigmas é o pastor. Um erro que eu cometi, que muitos pastores cometem, né, é delegar isso para uma outra pessoa. A visão da igreja ela tem que ser do pastor da igreja. Então, eu sou muito ocupado, então, se o pastor quer ter pequenos grupos, como grupos de comunhão, grupos de... Ok, não tem nenhum problema. Mas isso não é célula, isso não é pequeno grupo, né, isso não é PGM. Porque o foco, né, é evangelização. Então, o pastor ele tem que ser o primeiro, porque se é bom, ele tem que ser o primeiro a participar, a entender. Então, enquanto eu não entendi isso, né, agora, o pastor, se ele quiser, assim, para ser bem objetivo, ele precisa escolher ter uma igreja em células ou com células, em pequenos grupos ou com pequenos grupos. Né? É importante a gente ter estar atento a isso, né? E o pastor precisa entender, absorver, ler. O processo é um processo lento, que eu diria, porque tem gente que acha que é um passo de mágica, sabe? Que vai chegar, vai participar e amanhã não. O pastor Wagner usa muito isso. A transição ela é permanente. A transição está sempre acontecendo. Né? Então, se o pastor entender a visão, né? E aí tem alguns pilares, né? Eu diria assim, pastor, muda a visão do pastor. A partir daí ele entende, ele lê, ele ora, ele pede a direção de Deus. Se ele entende isso, ele vai trabalhar com pregações intencionais. No DNA a gente trabalha muito isso, nas conexões. Depois ele vai formar líderes, o foco é formar líderes. E aí tem 5 pilares que são muito caros para nós, né? Que é a oração, a escola de líderes, que é formar líderes, a supervisão, né? E a multiplicação e a presença de Deus. São 5 coisas que para nós são inegociáveis e que fazem parte desse processo de uma igreja saudável na visão celular, ou de pequenos grupos, ou de PGMs, como quiserem chamar. Muito bem. Aliás, eu recomendo o livro Multiplicação, do Roberto Botrel. Acabei de ler. Que livraço! Fantástico. Vale a pena ler esse livro. Ele traz toda a ideia da multiplicação, né, das células, a supervisão, e também o livro do pastor Wagner Carvalho, Transição. Muito bom, o livro dele que fala a história do DNA também. Eu já devorei todos esses livros aí, pastor Marcelo. Estou lendo. Vale a pena, né? Vale a pena. Pastor Marcelo, aproveitar aqui, já voltaram? Pode falar, desculpe. Já voltaram as reuniões presenciais da Conexão DNA? Nós já estamos aí, já é o terceiro encontro agora que nós vamos fazer presencial. Nós estamos com todo o protocolo, ótimo, distanciamento, uso de máscaras, enfim, né, seguindo aí os protocolos aqui do governo de São Paulo, que é onde nós estamos aqui da cidade de São Paulo, da prefeitura, mas já estamos presenciais, estamos fazendo só presencial, nós estamos mais transmitindo, inclusive, porque é uma estrutura de tecnologia, enfim, e é importante, né, durante a pandemia nós fizemos online, não havia outra opção. Mas é importante o pastor estar presente, ele entender para essa troca de experiências, enfim. Mas nós já estamos presenciais, sim.
Ok. O pastor ia falar algo que eu cortei? Não, desculpa, eu só ia dizer, né, já que o irmão falou dos livros, né, e todo esse material, os meus livros, o livro Transição, o livro Multiplicação, ele está disponível na apaeditora.com.br. Me perguntaram o que é isso de APA? É Abençoados para Abençoar, é uma sigla. Abençoados para Abençoar. apaeditora.com.br. Então, todo esse material ele está à disposição lá para aqueles que desejarem, e a gente entrega aí todo o Brasil, aí, caso tenha interesse de conhecer, está lá à disposição. Células excelentes também tem lá na APA. Tem lá também. Ó, joia. Pastor, a hora voa, estamos chegando ao final da nossa live. Eu gostaria de agradecer muito mesmo a sua participação aqui conosco nesta noite. E se o pastor puder encerrar com uma palavra de oração, antes das suas considerações finais, e termina com uma palavra de oração. Pode ser? Pastor Cleves, quero só agradecer. Foi uma honra mesmo estar com o irmão aqui. Muita gente boa tem passado aqui por essa live. E eu me sinto honrado mesmo de poder contribuir de alguma maneira, né, com aqueles que seguem o irmão no seu perfil, que tem feito parte desse ministério, porque é um ministério que o irmão tem, né, já há bastante tempo, eu acompanho, né, de vez em quando consigo participar aqui de algumas dessas lives. Então, a minha gratidão mais uma vez ao irmão, aqueles que estão aqui, que vão assistir a gravada, né, que Deus o abençoe mesmo, e naquilo que vão precisar, conte comigo, né, eu estou sempre à disposição para servir ao irmão e ao reino de Deus naquilo que puder ser útil, tá bom? Foi um privilégio, foi muito bom. Obrigado, a hora voou, passou, nós nem vimos. Sim, verdade. Foi uma bênção. Obrigado mesmo, viu? Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos, que tu és o nosso Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque o reino do Senhor é um reino de amigos. E eu quero louvar ao Senhor pelo privilégio de passar esse tempo aqui com o meu amigo pastor Cleverson, agradecer pela sua vida, pelo seu ministério, sua família, ó Deus, e pedir as bênçãos do Senhor sobre ele, sobre todos aqueles que participam e irão participar conosco ainda da live gravada. Ó Deus, que esse tempo aqui seja um tempo que possa abençoar as pessoas, possa edificá-las, inspirá-las, desafiá-las mesmo, em nome de Jesus. Que o Senhor continue a nos guardar, a nos dirigir, amplie a nossa perspectiva, amplie os nossos sonhos, abençoe a nossa nação e dirija, Deus, os nossos passos, para que em tudo que nós fizermos, o teu nome e somente o teu nome seja glorificado. Nós pedimos ao Senhor, nós cremos que o Senhor está em missão, temos a convicção de que o Senhor está em missão do mundo. Então a nossa oração é essa, não nos deixa de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Forte abraço. Obrigado a você que acompanhou e você que irá acompanhar aqui também. Até mais. Deus abençoe. Um abraço, pastor. Obrigado. Outro.